Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 9 de junho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Aníbal Gomes por corrupção e lavagem de dinheiro. O político foi condenado a 13 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento de ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Ministro Alexandre de Moraes determina que o Ministério da Saúde volte a divulgar dados completos sobre Covid-19. Polícia Civil de Minas Gerais indicia 11 envolvidos em caso da cervejaria Baker. A gente começa esta edição com desdobramentos da Operação Lava Jato. A Justiça, segunda turma do Supremo Tribunal Federal, condenou hoje por 3 votos a 2 o ex-deputado federal do Ceará, Aníbal Gomes, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar foi acusado de receber propina junto com o ex-assessor, o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá, condenado pelos mesmos crimes. A denúncia teve origem nas investigações da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, o ex-deputado e o ex-assessor parlamentar receberam 3 milhões de reais de empresas que prestavam serviços de apoio à navegação para a Petrobras. O parlamentar teria oferecido 800 mil reais ao então diretor de abastecimento da petroleira, Paulo Roberto Costa, para fechar acordos extrajudiciais com as empresas. O acordo foi assinado em 2008 no valor de 69 milhões de reais. A segunda turma retomou o julgamento nesta terça, já com os votos do relator ministro Edson Fachin e do revisor ministro Celso de Mello pela condenação do ex-deputado Aníbal Gomes por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas pela absolvição da corrupção ativa. Os votos pela condenação também valem para o ex-assessor parlamentar, o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá. O ministro Ricardo Lewandowski concordou em parte com o relator. Ele divergiu sobre a condenação por corrupção passiva. O que se tem é a solução de vantagem devida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Figura típica data vênia prevista no artigo 332 do Código Penal. Logo, nesse ponto, impõe-se a desclassificação da pretensão acusatória do crime de corrupção passiva para o crime de tráfico de influência. O voto do ministro Gilmar Mendes seguiu o mesmo caminho do ministro Lewandowski. De fato, o que se tem aqui é a solicitação de vantagem indevida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. O parlamentar recebeu ou eventualmente exigiu vantagem não em razão do exercício de seu cargo, mas a pretexto de influenciar em uma decisão da diretoria da Petrobras. O desfecho veio com o voto da ministra Carmen Lúcia. Prevaleceu por maioria o mesmo entendimento do relator. Exatamente nos termos por ele postos, ou seja, também condenados pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como disse, o meu voto será juntado com a descrição pormenorizada destes fundamentos, mas que em tudo acompanham o que foi assentado no voto do ministro relator. Os ministros também decidiram que o ex-deputado Aníbal Gomes e o ex-assessor Luiz Carlos Batista Sá paguem 6 milhões de reais como reparação por dano moral coletivo. Ainda segundo a decisão, o parlamentar deve ficar impedido de ocupar cargo público pelo dobro da pena. E na sessão plenária de amanhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar pedido de suspensão do inquérito das fake news. A nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto, traz os detalhes. Olá, boa noite. E nesta quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros continuam se reunindo por meio de videoconferências nesta quarta-feira, que há de ser a única sessão da semana no plenário do Supremo, já que na quinta-feira nós teremos um feriado. Sessão única no plenário, tema único a ser julgado. Trata-se de uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que questiona uma portaria editada pelo ministro-presidente Dias Toffoli em março de 2019 e que determinou, com base no regimento interno, a instauração de um inquérito para apurar a existência de possíveis notícias fraudulentas, as chamadas fake news, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de
de um cunho difamatório, injurioso, calunioso e que atinjam, de uma certa forma, a respeitabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, dos seus membros ou de seus familiares. Segundo o partido Rede Sustentabilidade, haveria uma possível violação do princípio da separação dos poderes na medida em que não é da competência do Poder Judiciário e nem do Supremo Tribunal Federal fazer essas investigações criminais, uma vez que o sistema adotado no Brasil é o sistema penal acusatório. Um outro ponto que é questionado também é o sigilo absoluto que recai sobre o inquérito, o que, de acordo com o partido Rede, violaria inclusive uma súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, a súmula 14. Alega ainda a falta de requisitos para a atuação desse poder de polícia do Supremo e que não há indicação do ato praticado, seja no Supremo ou nas suas dependências, e sequer a indicação de investigados. O relator dessa ação é o ministro Edson Fachin e o julgamento deve ser iniciado amanhã, na quarta-feira, com o relatório, as sustentações orais, tanto do autor PGR como Amit e Cury, inscritos, e depois o voto dos ministros. E a gente já vai acompanhar tudinho aqui, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. Eu te espero. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados relativos à Covid-19 de forma integral. Segundo Alexandre de Moraes, a mudança na divulgação pode trazer vários prejuízos à sociedade e ofensa ao princípio da publicidade previsto na Constituição Federal. A decisão liminar foi no pedido feito pelos partidos Rede Sustentabilidade, Comunista do Brasil e Socialismo e Liberdade. Eles alegaram que a mudança sem justificativa na forma de apresentar os dados de contaminados e mortos pela Covid-19 dificulta a implementação de políticas públicas para o combate à doença e o acompanhamento pela população do avanço da contaminação. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal porque até a última quinta-feira, 4 de junho, o Ministério da Saúde divulgava dados integrais de casos de Covid-19 no país desde o primeiro registro da doença e das últimas 24 horas. Mas no fim de semana o governo mudou a forma de divulgar o balanço e excluiu informações como o número acumulado de mortes e de contaminação pela doença. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a gravidade da emergência causada pela pandemia exige das autoridades brasileiras em todos os níveis de governo a efetivação concreta da proteção à saúde pública com a adoção de todas as medidas possíveis para apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. O ministro ressaltou que a Constituição da República consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. O ministro afirmou ainda que uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de dados coloca em risco a manutenção da análise da série histórica da evolução da pandemia no Brasil, e deu provimento parcial ao pedido dos partidos para determinar que o governo volte a divulgar os dados como antes. Ele lembrou que os dados vinham sendo fornecidos até o último dia 4 de junho, permitindo as análises e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitindo à população o pleno conhecimento da situação de pandemia. Por causa da urgência, Alexandre de Moraes ainda determinou que o advogado-geral da União preste informações que entender necessárias em até 48 horas. Após esse prazo, o processo deverá voltar ao ministro para que ele analise os outros pedidos feitos pelos partidos. Na tarde desta terça-feira, depois da decisão do Supremo, o site do Ministério da Saúde voltou a exibir os dados completos sobre o novo coronavírus no Brasil. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o pagamento antecipado de férias a magistrados na Bahia. Vamos às informações com o repórter Guilherme Menezes. A decisão foi tomada nesta terça-feira e determina a imediata interrupção do pagamento da antecipação de férias dos magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia referente ao exercício de 2021. O dinheiro seria pago em 7 parcelas já a partir deste mês. O corregedor tomou conhecimento da intenção do TJ baiano de pagar a indenização por meio de uma reportagem. Segundo o texto, o Tribunal Estadual alegava que a intenção era salvaguardar o direito dos magistrados
e que estava sensível à diminuição da renda de alguns juízes neste momento de crise. A reportagem afirma ainda que o adiantamento do dinheiro das férias iria contornar as dificuldades orçamentárias do governo da Bahia por causa da pandemia do coronavírus. O ministro Humberto Martins suspendeu o pagamento por ato de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Na decisão, ele afirma que qualquer verba remuneratória ou indenizatória não prevista na lei da magistratura só pode ser paga com autorização do Conselho Nacional de Justiça e que a antecipação da indenização de férias não tem respaldo na lei. O presidente do TJ da Bahia tem agora 10 dias para prestar as informações determinadas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Veja no próximo bloco. Tribunal Superior Eleitoral julga 2 ações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão. Voltamos já. Ninguém está acima da lei e é preciso coragem para sempre reafirmar os direitos e os deveres do cidadão e atender às expectativas do brasileiro por justiça. O Tribunal Superior Eleitoral deve continuar nesta terça-feira o julgamento de 2 ações contra a chapa que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. Repórter Henrique Amaral está no TSE e tem os detalhes para a gente. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. A sessão de hoje do TSE foi praticamente reservada para o julgamento das AGEs. Dos 5 processos previstos na pauta de julgamentos, 2 são contra Bolsonaro e Mourão. Os 2 recursos são de relatoria do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Og Fernandes. Vamos agora ver o que é uma ação de investigação judicial eleitoral. A ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, está prevista em lei complementar. Pode ser apresentada por coligações, candidatos, políticos ou pelo Ministério Público Eleitoral. A AIJE é usada para investigar abuso de poder político ou econômico, uso indevido de meios de comunicação ou desvios, por exemplo. Ao contrário de outras classes processuais, ela permite a produção de provas. A Justiça Eleitoral tem várias ações que são muito céleres e muito rápidas, então a produção de prova é só aquela documental que é apresentada na inicial ou na contestação. Mas a AIJE, como envolve temas que podem resultar na cassação do registro, na cassação do diploma ou na declaração de inelegibilidade, ela é uma ação que precisa ter uma maior segurança. Então as partes podem, na inicial, juntar todas as provas e requerer a produção de outras. As relatorias das AIJEs não são sorteadas. Em caso de eleições municipais, a competência é do juiz eleitoral. Na maioria dos casos restantes, o relator é o Corregedor Regional Eleitoral. A exceção acontece em pleitos presidenciais, quando o Corregedor-Geral Eleitoral é o responsável por relatar a ação. A AIJE ela pode ser protocolada a partir do momento em que é requerido o registro de candidatura. Mas veja, ela pode ser proposta apenas contra os candidatos, mas ela pode envolver fatos que ocorreram antes do registro de candidatura. Quando ali nós estamos chegando, a candidatura normalmente é 15 de agosto. Se a pessoa comete um abuso de poder econômico, um abuso de poder político durante o ano da eleição, e esse abuso tem uma correlação com a eleição, no momento em que ele pede o registro, o Ministério Público, as coligações, os partidos adversários podem entrar com ação de investigação judicial eleitoral, mesmo que aqueles fatos sejam anteriores. Ao fim de uma AIJE, o candidato pode sofrer punições graves. Entre as penas estão a declaração de inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma. Por exemplo, quando há uma disputa em chapa e o prefeito comete um abuso e o vice-prefeito não sabia de nada, não cometeu nada, mas como é uma chapa única, quando você tem uma anulação da eleição, os 2 têm que ser cassados. Mas o prefeito, porque ele cometeu os fatos, ele cometeu a irregularidade, ele, além de cassado, ficará inelegível. Ao todo, 8 AIJEs contra Bolsonaro e Mourão correm aqui no Tribunal Superior Eleitoral. 4 tratam de uma suposta contratação de serviços de disparos em massa de mensagens no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. Uma fala sobre outdoors
outdoors colocados em 13 estados, e outra apura um suposto uso indevido dos meios de comunicação. Nas duas AGEs que devem ser julgadas logo mais, a chapa é acusada de ter sido beneficiada por ataques a páginas do Facebook realizados durante a campanha de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar as ações em novembro do ano passado. Nos processos, coligações adversárias afirmam que a página Mulheres contra Bolsonaro, com 3 milhões de pessoas, foi hackeada em setembro de 2018 e teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Dizem ainda que o perfil oficial de Bolsonaro no Twitter divulgou uma foto da página com o nome alterado, o que comprovaria a participação do então candidato no ataque. O relator do caso aqui no TSE, ministro Og Fernandes, votou pelo arquivamento das ações de investigação judicial eleitoral. Para o ministro Og, a ligação dos ataques com Bolsonaro e Mourão não ficou comprovada. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. A sessão plenária do TSE desta terça-feira começa logo mais às 7 horas da noite. William. Obrigado, Henrique. E o Tribunal Superior Eleitoral também definiu a divisão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O valor total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como Fundo Eleitoral, ultrapassa 2 bilhões de reais e foi definido pelo Congresso Nacional. A publicação da divisão dos valores no Diário de Justiça Eletrônico desta terça-feira atendeu à determinação do presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. Pela lei das eleições, o TSE tem até o dia 16 de junho para divulgar na página do tribunal na internet o montante total do fundo e os valores individuais apurados com base nos critérios previstos em lei. 48% são divididos entre os partidos, na proporção do número de deputados federais. 35% são distribuídos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara, conforme o percentual de votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. 15% são divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal. E 2% são distribuídos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Dos 33 partidos registrados no TSE, 32 vão receber os recursos do fundo. Apenas o Partido Novo não entrou na partilha por decisão da própria legenda. O dinheiro do fundo eleitoral que não for utilizado nas campanhas deverá ser devolvido integralmente ao Tesouro Nacional no momento da apresentação da prestação de contas. Os diretórios nacionais dos partidos políticos recebem os valores em cota única após definirem e divulgarem ao público os critérios de distribuição dos recursos. A relação completa com os valores que cada partido vai receber você encontra no site do TSE, tse.jus.br. E você vai ver a seguir: 11 pessoas são indiciadas em casos de intoxicação na cervejaria Baker. Em instantes. Foram muitos avanços e nós todos amadurecemos muito como país, como povo, e nós temos que comemorar com muita ênfase esses 32 anos de estabilidade e de democracia. 11 pessoas foram indiciadas pelo vazamento de substância tóxica em produtos da cervejaria Baker de Belo Horizonte. A cerveja contaminada provocou a morte de 7 pessoas. As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais responsabilizaram 11 pessoas pelos casos de intoxicação em produtos contaminados da cervejaria Baker. Elas vão responder pelos crimes de lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. Entre os indiciados estão o chefe da manutenção, 6 gestores e responsáveis técnicos e 3 pessoas do grupo societário, além de uma testemunha que teria mentido em depoimento. De acordo com o inquérito, a contaminação das cervejas começou em setembro do ano passado, quando a fábrica comprou o tanque JB10. Foi lá que os investigadores encontraram um vazamento e alta concentração da substância dietileno glicol.
Para a polícia, não houve sabotagem, mas sim negligência e imperícia pelo uso incorreto do equipamento e pelo descontrole de substâncias como o dietileno-glicol, que é um anticongelante de uso comum na indústria, mas que, se usado de forma inapropriada, pode causar insuficiência renal e problemas neurológicos. Após o consumo da cerveja Baker, 29 pessoas sofreram intoxicação. 7 delas morreram. Um levantamento divulgado pelo Ministério Público Federal nesta terça-feira identificou quase 10 mil registros de propriedades privadas em áreas destinadas aos povos indígenas. A pesquisa e análise da Procuradoria-Geral da República considerou dados extraídos do Sistema do Cadastro Ambiental Rural, vinculado ao Serviço Florestal Brasileiro, no período de 21 a 31 de maio de 2020. Ao todo, foram identificadas 9.901 propriedades que estão em áreas interditadas pela Fundação Nacional do Índio para a proteção de povos indígenas isolados. Pará, Rondônia e Amazonas são os estados com o maior número de registros. O estudo foi encaminhado a procuradores da República em todo o país para auxiliar no combate à grilagem e aos crimes ambientais em terras indígenas e as violações dos direitos humanos desses povos. O Ministério Público também pediu providências ao Serviço Florestal Brasileiro, ao IBAMA, ao Ministério da Agricultura e ao Banco Central. Entre as medidas solicitadas estão o cancelamento do registro desses cadastros, a anulação de licenças ambientais concedidas e a suspensão de financiamentos bancários. O Superior Tribunal de Justiça determinou a permanência no Brasil de um homem estrangeiro que teve filho aqui, mesmo após portaria de expulsão. O caso julgado é de um homem nacional da Tanzânia que seria expulso do Brasil após portaria editada em 2017 por ter sido condenado a 7 anos de prisão e multa por tráfico de drogas. No pedido de habeas corpus ao STJ, a Defensoria Pública comprovou que ele tem um filho brasileiro nascido em 2019 e convive em regime de união estável com uma pessoa residente no Brasil. Ao analisar o processo, o relator, ministro Og Fernandes, afirmou que a documentação dos autos comprova que o filho brasileiro está sob a guarda do tanzaniano e que há dependência econômica e socioafetiva. Ele destacou que, de acordo com a lei de imigração, um estrangeiro nessas condições não pode ser expulso do Brasil, mesmo que tenha se enquadrado nas hipóteses que impedem a expulsão somente após a condenação criminal e a edição da portaria. O ministro ressaltou também que merece destaque no caso a aplicação do princípio da prioridade absoluta dos direitos e interesses da criança e do adolescente previsto na Constituição, o que autoriza a permanência do pai em território brasileiro. O segundo e o terceiro Juizado Especial Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre fazem audiências virtuais de tentativa de conciliação. Além de tornar o andamento dos casos mais ágil, o serviço é necessário para garantir o distanciamento social durante a pandemia. As audiências são realizadas pela plataforma Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional da Justiça. Mesmo em tempos de distanciamento social, o Judiciário Gaúcho não para e segue em trabalho remoto para atender a população. Mas, independente da pandemia, as audiências por videoconferências estão previstas no artigo 22 da Lei 9.099. Para o titular do terceiro JEC, essa nova experiência veio para ficar. Isso vem a facilitar. Neste momento, imediatamente, nós estamos conseguindo reunir pessoas no recinto dos foros, então podemos fazer e estamos já fazendo as audiências remotamente, começaram esta semana, e também vai facilitar para sempre naqueles casos em que uma das partes mora muito longe da sede da cidade onde está tramitando o processo, vamos dizer, um réu num processo que mora lá em Belém do Pará e a ação tramita aqui em Porto Alegre, né? Então ele poderá ser ouvido por videoconferência, evitando assim o deslocamento de milhares de quilômetros desnecessariamente. O magistrado explica ainda quais são as causas passíveis de serem julgadas pelos JECs. São causas de menor complexidade, que envolvem basicamente questões de consumidor, questões de vizinhança, acidentes de trânsito, cobranças,
conflitos em geral que envolvam desavenças entre pessoas e que redundem em dano moral, mas tudo limitado a até 40 salários mínimos é o valor máximo das causas que podem tramitar nos juizados especiais cíveis. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha ao vivo a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Até amanhã.